Este é, sinceramente, o tipo de assunto que gostaríamos de deixar para discutir em um outro momento no canal. Por vários motivos. Normalmente tentamos aqui na equipe manter os vídeos com durações na casa dos 5 minutos, pois todo mundo tem esse tempo para assistir a alguma introdução a um sistema de RPG pelo qual venha a se interessar. Nos ajuda a manter as ideias coesas e, de modo geral, é mais simples para nós. Este talvez seja o primeiro vídeo mais longo da história do nosso canal, dada a complexidade que esse tema requer, e que provavelmente será debatido em ainda outros vídeos no futuro. Mas, de toda forma, vamos lá. Independente do RPG que você e seu grupo mais gostem de jogar, de sistemas e cenários que possam vir a preferir, uma coisa é tão intrínseca ao RPG que às vezes parece que nem deveríamos estar destacando este fato, ou sequer explicá-lo de tão óbvio que ele pode parecer. Numa mesa de RPG, todos os jogadores são igualmente importantes. Mesmo que um personagem venha a ser um protagonista da história ou daquele arco de história em específico. RPG, em seu cerne, é basicamente um grupo de pessoas que se reúnem para jogar uma história, para interagir com mundos e personagens fantásticos juntos. Todos estão ali para se divertirem e criarem coletivamente algo que todos ali gostem. Se há algo que incomode qualquer um, isso tem que ser ressaltado e levado ao resto do grupo. RPG é uma atividade coletiva e colaborativa por excelência. Isso quer dizer, em termos práticos, que nenhuma voz na mesa deveria ser mais importante que a outra, e que todos os jogadores e o próprio mestre devem ser ouvidos. Creio não haver muito o que discordar nisso, mas estou grifando este fato óbvio, pois nos últimos anos uma palavra tem sido bradada por consumidores em praticamente qualquer mídia narrativa, e o RPG de maneira alguma é uma exceção nisso. Representatividade. Isso quer dizer que há uma demanda por personagens e tramas que pertençam às minorias da sociedade, sejam elas culturais, comportamentais ou até mesmo raciais. E muito tem se falado a respeito disso, seja a favor ou contra. E claro, sempre há críticas das mais diferentes a respeito se aquele caso de representatividade foi bem executado ou se não. Há inúmeros debates a respeito deste tema em toda a internet. Toda a discussão em cima disso é bastante recente, e talvez por isso seja difícil ainda considerar termos relacionados a esses debates como oficiais ou suas definições como exatas. Palavras foram criadas para facilitar discussões a respeito. Whitewashing, yellowface, tokenismo e vários outros que você provavelmente pode encontrar definições melhores do que as que eu forneceria pesquisando a respeito. Mas o que eu gostaria de fazer nesse vídeo hoje, de maneira alguma é algum dicionário ou explicação do que esses termos significam. Ao invés disso, gostaríamos de oferecer um estudo de um caso geral. E para isso, pode parecer estranho, mas vamos falar de filmes. Vocês se lembram de um filme de 2016 com Matt Damon, A Grande Muralha? Caso não, ou não tenham assistido, resumidamente a trama do filme se baseia na ideia de que a Muralha da China não foi construída para impedir a Horda Mongol, e sim uma raça alienígena monstruosa vulnerável apenas nos olhos. O plano funciona por séculos, até a época da chegada do personagem do Matt Damon, que a priori se interessa pela China a fim de descobrir a tecnologia da pólvora e tornar-se absurdamente rico levando-a para o Ocidente. No fim das contas, ele luta contra os aliens e salva toda a China da invasão que teria arrasado o Império. A reação ao filme chegou a causar uma série de tweets bem engraçados sobre como o personagem de Matt Damon é tão heróico e necessário para a trama. Basicamente porque a China inteira é incapaz de se salvar sozinha. Em outro filme, mais antigo ainda, de 2003, temos uma história um pouco parecida. Em O Último Samurai, protagonizado por Tom Cruise, temos o protagonista branco sendo enviado até o Japão na intenção inicial de treinar o futuro exército imperial japonês. Após vários percalços e uma jornada quase mística de aprendizado, numa batalha épica contra o próprio exército imperial, Nathan Nalgren, o personagem do Cruise,
se alia aos samurais que inicialmente são seus inimigos, para então lembrar aos japoneses o verdadeiro valor do Bushido. Ele acaba sobrevivendo à batalha perdida, recebido com honras pelo imperador Meiji, e então termina o filme retornando para a vila onde viveu com Katsumoto e aprendeu tão importantes lições. Basicamente, esses dois filmes têm o mesmo problema: o Salvador Branco. A ideia ou estrutura narrativa em que qualquer outra civilização ou etnia não branca ou precisa da intervenção heróica do homem branco, ou do protagonismo do mesmo em meio a uma cultura que acaba sendo retratada como antiquada, mística, em contraparte ao ocidente tecnológico, científico e racional, e exótica, o que nesses filmes acaba sendo um outro nome para bizarra. Ok, eu acho que é fácil entender o que está de errado nisso. Mas o que isso tudo tem a ver com RPG? No caso desses dois filmes citados, há uma tentativa de fazer algo parecido com representatividade, que aliás ainda é o assunto desse vídeo. Mas essas tentativas acabam tropeçando em alguns momentos. Sim, os dois filmes dão um protagonismo incrível às culturas do leste asiático. Eles as usam como cenário, afinal de contas, mas parece ser só isso. Eles pecam ao usarem a trama do Salvador Branco. Hoje em dia, há vários cenários e até mesmo RPGs propriamente ditos que usam como base culturas não brancas. Lenda dos Cinco Anéis, Shin, Alcadin, Exalted, Sengoku, Tekumel, Blood and Honor, Spears of Dawn, Kuro, Kamiga Akari e incontáveis outros usam culturas asiáticas como parte do cenário sem se centrarem nelas exatamente. O que em si não é errado, muito pelo contrário, aliás. Até mesmo em D&D, o mais famoso, vendido e provavelmente jogado RPG do mundo, faz isso em vários momentos. Há uma grande discussão a respeito de maneiras erradas em que essa representação veio a ser feita ao longo de décadas de existência. Estou deixando na descrição deste vídeo dois ótimos artigos em inglês a respeito. Os dois artigos dão grande enfoque sobre como os suplementos Aventuras Orientais e a classe monge influenciaram D&D ao longo dos anos e edições. Em D&D, inegavelmente, as maiores inspirações são ou de culturas brancas ou de autores brancos. Em meio a tudo isso, temos o monge, que tem lá seus problemas de representatividade também. Embora o conceito da classe seja obviamente inspirado pelos wuxia chineses e o imaginário popular a respeito do monastério Shaolin, ele mescla diversas outras influências ou ignora outras que poderiam ser tão ou até mais enriquecedoras, como os Sorhei japoneses e os próprios monges de Wudan, que, diferente dos Shaolins, são taoístas e não budistas. Mas o simples fato de termos uma classe básica, meio que tortuosamente inspirada em culturas asiáticas, num RPG onde tipicamente, abre aspas, dragões são para crianças com dinheiro, fecha aspas, já é algo a ser celebrado. Mas eu, pessoalmente, gostaria de ir até mais longe, como termos classes básicas inspiradas nas culturas árabes ou subsaarianas, ou ainda mais longe como as culturas da Polinésia. Eles também têm tradições marciais e místicas muito legais e que deveriam ser exaltadas. Ok, D&D sobreviveu e até prosperou décadas tendo como principais inspirações culturas europeias medievais. O RPG em si, como um todo, foi criado tendo como base outros jogos, oriundos de culturas brancas, e foi desenvolvido e popularizado por homens brancos, inspirados em obras de escritores homens brancos, que provavelmente se preocupavam apenas com personagens e jogadores jovens, homens e brancos. Mas isso foi há quase 50 anos atrás. O RPG mudou muito de lá pra cá. Vários game designers excelentes vêm de outras etnias ou gêneros. O mundo é outro. Também é verdade que D&D provavelmente pode alcançar ainda muito mais gerações, mantendo essa mesma fórmula editorial de décadas passadas. Mas nos últimos anos temos visto um crescimento de popularidade inédito do RPG através de várias iniciativas internet afora. Termos uma maior representatividade não feriria o purismo do RPG. Muito pelo contrário. O RPG sempre foi uma atividade em que todos são igualmente importantes no grupo, na mesma mesa. Todas as vozes deveriam estar sendo ouvidas. Todas as histórias deveriam ser igualmente respeitadas.
Ser uma minoria numa sociedade ocidental traz diversos problemas. Ter sua cultura ou a de seus ancestrais zombada ou menosprezada no RPG não deveria ser uma delas. Isso é algo que pode ser feito individualmente por nós mesmos, alertando quando um jogador acaba tendo comportamentos preconceituosos ou problemáticos em mesa. Mas também num escopo maior. É importante apontar construtivamente os erros e deslizes que vários RPGs e editoras cometem ao abordar esses temas. Isso por si só já seria assunto para vários vídeos, pois infelizmente esses casos estão longe de serem raros, e a discussão em si também bem longe de ser simples ou facilmente limítrofe. Mas e então? O que acham de conversarmos a respeito numa próxima oportunidade? Enquanto isso, deixe o like, compartilhe o vídeo com seus amigos e converse com eles a respeito. Inclusive conosco, ali, pelos comentários. Até a próxima. Ótimas rolagens a todos. Um último adendo, ou melhor, praticamente um pós-gravado, sobre o filme do Tom Cruise, O Último Samurai. Ele também exerce o complexo do Salvador Branco, mas o contato com a cultura samurai também salva o Nathan Algren dos próprios tormentos do passado. Então, sim, ele é um Salvador Branco, mas também é um branco salvo pelo contato estrangeiro. É um pouco menos, mas ainda é problemático. Agora sim. Até a próxima, e ótimas rolagens a todos.